Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Hoje, sexta-feira, 25, desculpa a voz a alta, 25 de outubro de 2024. Sou Antônio Martins, sou advogado, sou contador, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Pois eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar vivo, essa graça de vida. E a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, que tem feito seus comentários, muito obrigado. Assista o meu canal. Muito obrigado aos 512 inscritos. Não ganhei ninguém essa semana, mas tudo bem. A meta continua até o final do ano ultrapassarmos 1.000 inscritos. Conto com a sua colaboração. Você pode me ajudar. Uma coisa que você me ajuda muito, mas os meus ouvintes ainda não entenderam, é o like. Por exemplo, fiz nessa semana, o meu vídeo teve uma pequena baixa de visualizações, 36 visualizações. E só 5 pessoas disseram que gostou. Se você não gostou, também dá o dislike, aponte para baixo. Porque o que acontece? O YouTube vai entender que você gostou, não gostou, e ele vai passar para mais gente. Cada uma pessoa que dá um like ou um dislike, o YouTube manda para mais 5. Então imagine, se você... 35 vezes 5, né? Se todo mundo que viu o meu like, desse o meu vídeo, visualizou, desse o like ou o dislike, 35 vezes 5. Quantas pessoas não iam assistir? É assim que funciona, tá? Mas tudo bem, eu só estou dando essa informação. Me ajude, dá um like, dá um dislike e peço para um amigo, para uma amiga se inscrever no meu canal. É de fundamental importância para eu crescer, tá, gente? Não é para ganhar dinheiro, porque eu vi que o YouTube paga muito pouco aos produtores de filme. Eu acho que talvez quando eu passar de 1.000, se eu arrumar algum anunciante, aí pode ser que eu ganhe dinheiro. Mas se eu for ganhar pela remuneração do YouTube, eu vou morrer de fome. Mas tudo bem, não estou dizendo, mas a ideia aqui não é ganhar dinheiro. Pelo menos ganhar. Claro, se um dia eu chegar, ultrapassar 1.000, quando o YouTube vai ter mais chance de me propagar mais, de me anunciar mais, melhor, porque eu vou ter mais pessoas assistindo os meus vídeos, né? Mas o importante aqui é a gente manter essa conversa, esse diálogo, para a gente compreender esse país cruel, desumano, injusto que a gente vive. O Brasil é muito desumano por erros da nossa direção, da nossa política, das nossas escolhas. Mas tudo bem. O tema de hoje é o seguinte, né? Em 2025, os estados, tá? Os 26 estados mais o Distrito Federal, vão gastar 266 bilhões de reais, né, com os ricos. Como assim, Antônio? Com os ricos? Porque esses 266 bilhões é uma receita que os estados têm através do imposto. Ele cobra o imposto, né, e remunera, aí o imposto entra para o cofre do estado, o estado vai investir em educação, saúde, saneamento básico, estrada, enfim. Só que esses 266 bilhões, os estados deixam de arrecadar, que são chamados subsídios ou despesas tributárias, como eles chamam, né, ou gastos tributários. Segundo o FENAFISCO, que é uma Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, os incentivos fiscais estaduais não contribuem para o desenvolvimento. Já tem estudo provado que no desenvolvimento regional, no desenvolvimento do Estado, muito pelo contrário, né? Eles aumentam as desigualdades, ou seja, é o governo, é o Estado dando dinheiro a empresários ricos, trapaceiros, incompetentes, em detrimento do pobre. Aí o Estado de Pernambuco, não sei quanto, dá lá uns 30, 25, que seja 20 bilhões de reais, tá? Que o Estado de Pernambuco, não sei, não estou acusando ninguém. Dá para empresário, para usineiro, né, que ele tem que pagar o imposto quando vende lá o açúcar, quando vende lá a cana, né? Aí o governo, não, o usineiro não paga. Isso é uma suposição, tá, gente? Não estou afirmando isso.
O usineiro continua muito rico porque ele ganhou muito dinheiro, porque ele deixou de pagar o tributo. E ele não baixou o quilo do açúcar ou o litro do álcool porque o governo deu incentivo fiscal e disse assim, eu não quero ter o imposto. Não. Os preços continuam elevados e o Estado paga para o usineiro ter cana de açúcar e ter álcool lá à vontade. Então é um país, né? Esse Brasil, um país que só ajuda quem é rico, lamentavelmente, né? Aponto ainda na mesma matéria, deixa eu dar o crédito primeiro, essa matéria eu achei interessante da Folha de São Paulo, né? Da Folha de São Paulo. Que os incentivos fiscais servem para redução, não serve para redução dos preços, como eu falei. O governo diz ao setor privado, olha, eu não vou te cobrar o imposto para tu não aumentar o preço. Ele não paga o imposto e aumenta o preço. Não vende o álcool na hora certa, por isso que tem um aumento na bomba, ou não vende a açúcar, ou não vende, ou qualquer outro produto, né? Que tem assim. Lamentavelmente, é triste essa realidade, né? O que acontece? O governo, quando deixa de arrecadar 266 bilhões de reais, vai faltar onde? Na saúde, na educação, na segurança, já que o ICMS, que é o imposto, estou falando dos estados, né? Não estou falando da União, não. Os estados e municípios e a União devem dar uns 555 bilhões por ano, que o governo deixa de arrecadar para deixar o empresário cada vez mais rico. Ah, Antônio, você é comunista? Não, não sou comunista. Ah, tá pregando contra os empresários? Não. Eu defendo a iniciativa privada. Agora, defendo a iniciativa privada com empresários competentes, que queiram pagar o imposto, que queiram ajudar o país e não viver às custas do Estado. Porque se você tem uma empresa que não se mantém com os seus recursos, ela não dá lucro, tem que fechar. Não é o Estado manter uma empresa deficitária, uma empresa que não dá lucro, simplesmente para agradar um determinado setor. Não, isso tem que ser muito bem analisado em determinadas regiões, mas isso tem que ser a curto prazo, mas isso é um absurdo. Eu vou depois ver aqui, eu tenho uns números aqui de 10 anos, né? Como o Estado gasta, como o Estado brasileiro joga dinheiro no lixo. Segundo a mesma Folha de São Paulo, é de 2015, né? Até hoje, até 2022, 2025 nós temos. Você vê, em 2015, os estados gastaram 87,9 bilhões de reais. Em 2016, 87,37 bilhões. 2017, 90,19 bilhões. 2018, 90,3. Ok, 19 bilhões. 2019, 114. Olha, quase dobrou, né? 2020, 108. 2021, 105. 2022, 165 bilhões de reais. 2023, 241 bilhões. 2024, 254 bilhões. E previsão para 2025, 266,52 bilhões. Vocês prestarem atenção aqui, que a reforma tributária, ela mudará esse critério dos incentivos fiscais. Vocês perceberam que de 2019 para cá, até 2018 estava 90, não chegou a 100 bilhões. Mas quando começou a tramitar na Câmara e no Senado a reforma tributária, o que os governos estaduais fizeram? Encheram os empresários de incentivos. Isso vai lá até 2039, 2040, não sei, depende de cada legislação estadual. Então, você vê, os governos estaduais são mais amigos dos empresários do que do povo. Isso é lamentável, né? É um assunto para final de semana meio chato, mas a gente precisa entender isso, porque é um absurdo, né? Que o governo, que o Estado, num Estado pobre, caótico como o Brasil, onde não tem uma justiça social, onde o povo não tem escola, o povo não tem segurança pública, o povo não tem saúde, a fila do SUS é matando as pessoas, vão aos postos de saúde, não tem remédio, as pessoas pedindo esmola para comprar remédio, são as pessoas pedindo esmola para fazer uma cirurgia que o SUS não faz, fica prolongando,
para dezembro de 2025, para dezembro de 2026, aí nesse interregno a pessoa morre. Essa é a realidade do Brasil, mas em compensação ele investe tanto dinheiro para usineiros, para empresários, de vários setores, né? E o povo brasileiro que paga essa conta? Muitos não sabem nem disso, mas o governo deixa, né? Você vê, o ano que vem, né? Os estados vão deixar de arrecadar, esse imposto não vai entrar nos cofres, 266 bilhões, em 2024 é 254 bilhões de reais. Já imaginou esse dinheiro arrecadado, recolhido para os cofres, e os estados melhorando a segurança, melhorando a saúde, melhorando a educação, investindo nesses setores? Como não ia ser melhor para o povo? Quantos lares de família nesse momento não estariam com seu pai, com sua mãe, com sua avó medicado? Mas muita gente está esperando, muita gente pobre nesse interiorzão do Brasil, em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Santa Cruz, tem pessoas fazendo o chamado quarto, acendendo vela para o pai, a mãe não morrer porque não tem medicamento no posto de saúde. Porque vai no posto de saúde e não pode comprar porque é remédio caro, vai no posto de saúde, não tem. Você vê, o governo, li essa semana, né, que o governo deixou de ter nos postos de saúde vacina da Covid, que foi essa polêmica toda, né, contra todo mundo, criou-se essa parafernália de contra as vacinas, mas o governo deixou de comprar, não tem segundo informações, eu li, não sei se é verdade, nunca mais, não tem vacina. Porque o governo gasta 555 bilhões por ano para empresários viver às custas, como muitos empresários vivem às custas. Quando acabou, tem empresários que eram assim os gênios do mundo, né? Estavam ganhando o mundo, o maior empresário mais inteligente do mundo. Quando acabou o dinheiro do Estado, o que acontece? Ele foi à falência e hoje se encontra, parece que até preso. Não está no presídio, mas está em casa com tornozeleira eletrônica. Que empresário competente é esse? Que se vive às custas do Estado, esperando que o Estado repasse dinheiro para ele, não cobre imposto para ele sobreviver. Essa é a realidade que a gente precisa de combater. Nós temos eleições municipais, os municípios, nós tivemos eleições municipais, né? Os municípios têm também incentivos fiscais. No município pequeno, como Taquaritinga do Norte, a gente nem enxerga, mas município como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Florianópolis, Porto Alegre, tem também incentivos fiscais, né? E isso dificulta muito, porque dá para os ricos. Você vê aqui uma questão que aqui em Santa Cruz, né? Uma igreja riquíssima, uma igreja evangélica, não vou dar o nome, riquíssima. Para construir o seu templo, a prefeitura doou um terreno. Gente, é um absurdo. O município não pode doar terreno para a igreja evangélica ou para qualquer igreja, ela que compre o terreno ou que seus fiéis comprem. Mas não, os municípios dão à vontade, distribuem terrenos à vontade. A custo de quê? Para empresário? Agora, o pobre não tem onde fazer uma casa, vai morar no barraco de lona ou no barraco de papelão. E aquele chão ainda ocupa aquele favelado, a favela do papelão, como muitos lugares são conhecidos. Aqueles locais são irregulares, nem o direito à terra eles têm. Porque chega um dia, a polícia vai lá e põe um trator lá e derruba a casa dos pobres. Mas os ricos, eles dão patrimônio, terras para construir templos, para construir sedes. Não pode ser. Grandes grupos empresariais vão fazer um grande supermercado, a prefeitura tem que entrar com terreno. Gente, o que é isso? Né? E o povo, e o pobre? Por que não dá um pouquinho ao pobre? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil, né? A gente precisa de entender. Ainda hoje estava lendo no jornal Globo, eu não sei se no jornal do Globo, não, o Estadão, eu acho que ele também escreve no Globo, o Gabeira, né, falando exatamente que as eleições se passaram e nós não discutimos os problemas brasileiros. Por exemplo, o problema das enchentes. Foi uma eleição atípica, o povo brasileiro não entrou em discussão. A eleição de São Paulo, que ainda está ocorrendo, ficou entre uma cadeirada que o candidato deu no outro. Quer dizer, mas os problemas de São Paulo não são
uma cadeirada. Você vê ontem, quem leu o jornal e viu pela televisão, aquele desastre que é a segurança pública no Rio de Janeiro, né? As pessoas, acho que 2 ou 3, parece que uma pessoa, com certeza uma pessoa morreu. Tem uma cena de uma mãe acalentando uma filha, a filha desesperada. Aquela jovem vai esquecer essa cena, essa violência, mas o Rio de Janeiro está dominado pelo crime organizado. Não tem mais governador, não precisa mais de governador. O governador Cláudio Castro, ele tinha que sair, fechar o Palácio Palácio Guanabara e ir embora para casa. Porque ele não tem mais função. Quem manda no Rio de Janeiro é o crime organizado, que está infiltrado no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, em todos os setores. São apadrinhados, né? Os escândalos, né? Por quê, gente? É falta de vontade do governador de governar com incentivo fiscal. O Rio de Janeiro, um estado falido, deve ter bilhões de reais por ano que ele deixa de arrecadar com incentivo fiscal para empresários incompetentes. Da mesma forma, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, né? Que não tem que olhar mais para isso. Essa questão do subsídio, a Câmara Federal, ela deveria, né, o povo exigir que a sociedade discutisse isso, porque não tem como. Mas com a reforma tributária vai acabar, mas em 2039, 2049, esses gastos não vão se diminuir. Porque a reforma tributária, ela vai, talvez, acabar com o subsídio a partir de que ela entrar em vigor. Tá, ok, vai ser uma lei federal nos estados e os municípios, parece que não vão poder criar subsídio, só vai ser agora uma lei federal, vai ser igual para todo mundo, o estado de Pernambuco, o estado de Santa Catarina, parece, isso é a ideia que tem na reforma tributária, eu não estou afirmando, mas mesmo assim, eles vão continuar os incentivos fiscais para empresários incompetentes ganharem dinheiro cada vez mais, e em detrimento o povo fica morrendo de fome. O povo não tem saúde, o povo não tem educação, o povo não tem segurança pública, como é o estado do Rio de Janeiro. Ontem vocês viram na Avenida Brasil, que a Avenida Brasil é a principal entrada do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro você entra pela Avenida Brasil e pelo aeroporto e pelo porto. Se todo dia tiver um tiroteio daquele, você não vai conseguir mais. O Rio de Janeiro vai ficar uma ilha, mas está dominado pelo crime organizado. Como eu falei, o governador Cláudio Castro devia pedir fechar as portas e ir para casa. Até estava valendo ontem que tem os moradores do condomínio onde mora o governador fizeram um abaixo-assinado pedindo policiamento. Você vê, nem na casa, na rua, na vila, no condomínio onde o governador Cláudio Castro mora, tem segurança. Os moradores lá estão pedindo. Isso eu não sei se é verdade. Você vê que o Estado perdeu completamente o controle, né? Você vê agora, termina as eleições domingo, e os problemas do Brasil, quais são? Anistia a Bolsonaro. Não tem lógica, gente, anistiar Bolsonaro. Né? Não tem essa lei de anistia. Não, o Bolsonaro cometeu crime, tem que ser punido como o Zé da esquina. Agora, vamos anistiar todas as pessoas que quebraram lá o Palácio do Planalto. Cara, são 25 bilhões de reais que eles disseram mais ou menos, que foi do prejuízo. Esse prejuízo é nosso. Rasgaram quadro, quebraram imagens, quebraram relógios, tudo vai custar muita fortuna para se consertar. Aqui é lógico que se conserte. E vamos perdoar essas pessoas, mas o cara que roubou uma galinha só porque é pobre vai pegar 10 anos de cadeia e Bolsonaro não pode ser preso? Por que não? Se o Bolsonaro tentou golpe de Estado, claro, eu estou aqui tratando do que tem os inquéritos. Espero que os inquéritos da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, só denuncie Bolsonaro se realmente existir provas. O das joias, eu li o inquérito das joias, realmente tem muita prova contra Jair Bolsonaro. Agora, os outros inquéritos eu não posso falar. Mas por que se perdoa Jair Bolsonaro e não se perdoa o pobre da esquina? Porque o país é o país dos ricos. O Brasil feito para os ricos. Até quando a gente vai continuar sendo o país dos ricos? Em detrimento de 212 milhões de brasileiros, 12 milhões são muito ricos e 200 milhões vivem morrendo de fome. Acho que é preciso que a gente trabalhe, mas não há igualdade. Busque melhor condição de vida não estou dizendo para todos, que seria até um sonho, eu não quero aqui sonhar, mas a gente tem condições de fazer uma administração pública melhor. Cobrar dos governantes, transparência. Por exemplo, ninguém discutiu nessas eleições
A questão da transparência, as prefeituras não são transparentes, as prefeituras não publicam quanto gastaram, as prefeituras não publicam quanto ganharam, qual a receita. Né? Vem muito dinheiro para a saúde pública do município de Taquaritinga do Norte, mas você vai no hospital, não tem esparadrapo. Você vai no posto de saúde, tem que chegar 4 horas da manhã para marcar uma consulta. Isso não é justo. Não é justo que o paciente, o município de Taquaritinga do Norte, as pessoas não são cirurgiadas. O SUS não faz cirurgia em Taquaritinga do Norte. Tem um hospital adequado, preparado para isso, mas eles simplesmente não mobilizam, não criam a mobília necessária, o equipamento necessário para não cirurgiar mesmo. Que é para as pessoas ficarem pagando 10, 9 mil, 20 mil reais para médicos de Campina Grande, para médicos de Recife, para médicos de Caruaru. Mas isso não entra nas estatísticas, porque o povo pobre e humilde tem vergonha de dizer que estão pedindo esmola, fazendo pedido às pessoas, aos amigos, né, para mandar dinheiro para a pessoa fazer uma cirurgia, que é obrigação do SUS. Obrigação do município. Não pode ter em nenhum município do Brasil, nem em Taquaritinga do Norte, uma pessoa precisando de uma cirurgia que não seja cirurgiada. É obrigação do Estado, do SUS, fazer cirurgias adequadamente nas pessoas. Tem dinheiro para isso. Mas os prefeitos não fazem porque eles não querem, eles querem que a receita que venha do SUS para os municípios fique para eles. Essa é a realidade. Ainda tem esse dinheiro de 266 bilhões que os estados deixam de arrecadar, que podiam ir para os hospitais para contratar médico para fazer cirurgia, para o povo não pagar, não sofrer como sofrem. Os pacientes em Taquaritinga do Norte não têm apoio do município no momento de angústia, no momento de dor, que é o município, o atual vice-prefeito, que é o prefeito, a única coisa que ele fazia com perfeição era quando uma pessoa morria, ele mandava uma coroa de flores. Isso ele era bom nisso. Mas mandava na morte. Eu quero que o atual vice-prefeito e o futuro prefeito de Taquaritinga do Norte não mande nenhuma coroa de flores, mas ponha médico no hospital de Taquaritinga do Norte. Eu quero que o futuro prefeito de Taquaritinga do Norte ponha medicamento no hospital de Taquaritinga do Norte. Eu quero que o prefeito de Taquaritinga ponha médico para atender as pessoas, não ter necessidade de chegar às 4 horas da manhã para aguardar uma fila e só atender 10 pacientes por dia ou por semana. Se fosse por dia era muito bom, mas deve ser por semana e em algumas localidades do mês. O médico da família, que é pago pelo governo federal, só vai uma vez por mês em determinados sítios. O município de Taquaritinga do Norte é abandonado pelo prefeito quando se diz saúde. E tem dinheiro para isso. É porque as pessoas não querem cobrar. Uma vez eu falei com o prefeito, estava na presença do prefeito, lá num sítio e eu falei, olha, o prefeito, vocês podem perguntar o que quiser ao prefeito, porque ele é empregado de vocês. As pessoas ficaram com raiva de mim, porque eu disse que o prefeito era empregado, o prefeito é empregado nosso. O servidor público, ele tem que prestar bom serviço à população. E não é essa desonestidade que acontece no Brasil. Você dá por ano 266 bilhões de reais para ricos empresários em detrimento do povo. O povo não tem saúde, o povo não tem educação, o povo não tem segurança pública. Você é contra empresário? Como eu já fiz essa pergunta. Não, eu quero empresário, defendo a iniciativa privada, mas com competência. Empresário que vive às custas do Estado é um incompetente e tem que sair do mercado. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.